Sejam bem-vindos ao Dr. Elisa Explica dessa tarde de quinta-feira e hoje nós vamos abordar mais um tema interessante aí que é a Lei da Inovação. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei aí de 2004, uma lei já antiga, mas que vem inclusive sendo atualizada aí por outras legislações e que estabelece para a gente aí uma política de inovação no nosso país. E aí vocês devem estar pensando, né? Mas o que inovação tem a ver com o que eu faço? Inovação, pessoal, tem a ver com o que todos nós fazemos. Nós podemos dizer que a palavra de momento hoje em dia é inovação. Então, assim, antes, né, digamos assim, 10 anos atrás, talvez a palavra, ou talvez 15 anos atrás, a palavra da ordem do dia era qualidade, né? Todas as instituições, todo mundo investia em qualidade. Hoje, todo mundo investe em inovação. O que é inovação? Inovação, gente, é fazer diferente. Inovar é fazer de uma maneira nova, de uma maneira especial, tá? E a inovação, o que ela tem de diferencial, tá? É agregar valor a ambientes produtivos, a produtos, a serviços, às relações, tá? E o governo, percebendo isso, né? Percebendo a importância da inovação, inclusive, como um ranking de desenvolvimento do país, né? A inovação, a pesquisa científica, tecnológica, ela está prevista na nossa Constituição Federal como um direito social, tá? Ou seja, um direito garantido a todos, como um dos parâmetros para a gente medir o desenvolvimento de um país. Então, o governo, percebendo isso, lançou uma lei em 2004 chamada de Lei da Inovação. Tá? E depois disso, muitas outras leis vieram criando alguns mecanismos de inovação, mas todas tendo esta lei principal como um norte, tá? Como um grande guarda-chuva que vai abrangendo as outras leis. E o que essa lei faz? Tá? O que ela tem de tão especial? Bom, ela vai criar para nós todos os conceitos, tá, que são utilizados nessa área de inovação, junto a todos os agentes, as partes envolvidas no processo de fazer o novo, de fazer o diferente, de usar a tecnologia, né, de usar os mecanismos aí para melhorar os nossos processos produtivos. Então, gente, assim, a Lei de Inovação, ela trata da pesquisa científica e tecnológica. Então, a gente sabe que só é possível fazer diferente partindo de pesquisas, tá? Então, as pesquisas, elas são desenvolvidas em diversos ambientes, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente produtivo mesmo nas empresas, para melhoria aí, né, dos produtos, dos processos, tá? A pesquisa científica, ela é a base do conhecimento, do desenvolvimento de um povo. Além disso, a Lei de Inovação, ela trata também da capacitação de pessoas para inovar, né? A capacitação de organizações e de pessoas para inovar. E ela trata também de estabelecer aí algumas questões sobre o sistema produtivo. Então, a Lei da Inovação, ela fala também sobre esse grande sistema produtivo que tem vários atores, cada um com seu papel muito bem definido dentro desse esquema, tá? E aí, para poder tratar aí da questão da inovação, a lei diz quem são, então, os atores que vão estar nesse cenário da inovação. Quem é o ator, um dos atores principais? É o pesquisador / inventor. Ou seja, é aquela pessoa que pesquisa, que detém o conhecimento e que propõe a inovação a partir dessa pesquisa e desse conhecimento que ele adquire. Então, gente, através de pesquisas, muitos novos produtos e serviços são inventados, muitos processos são aprimorados e a sociedade vai se desenvolvendo. E nós brasileiros somos considerados um povo muito criativo, inovador, né? Com grande potencial de desenvolvimento intelectual. Então a gente tem isso, né, no nosso DNA, a gente tem essa capacidade. A gente precisa de estímulo para isso, né? E estímulo de que natureza? Estímulo financeiro, né? Todos trabalhamos também, é claro que por prazer, por realização profissional, mas também por dinheiro, né? Precisamos sobreviver. Então é preciso que haja estímulo para que os pesquisadores e inventores desenvolvam a inovação no nosso país, tá? E é disso que a lei trata, tá? Além de tratar então da figura do pesquisador, né, do inventor, ela trata também das instituições que estão envolvidas com a inovação. Uma dessas instituições, a chamada ICT,
é a instituição científica e tecnológica, normalmente, tá, gente, é aquele instituto de pesquisa ou aquela universidade que é o ambiente do pesquisador, né? Então, o pesquisador, normalmente ele trabalha num instituto de pesquisa, né, num órgão de pesquisa qualquer, numa instituição de pesquisa, ou trabalha numa universidade, né? É claro que ele pode ser também um pesquisador independente, tá, gente? Ele pode ser um pesquisador independente e trabalhar em casa, trabalhar no próprio laboratório, e ele também vai ser contemplado por essa política de inovação. Mas, em geral, existe um vínculo aí institucional com alguém por parte desse pesquisador, ok? Então, de um lado, eu tenho o pesquisador e a instituição que o representa, tá? E do outro lado, eu tenho alguns atores nesse cenário, tá? Por parte do governo, eu tenho a figura, tá, das agências de fomento. Quem são as agências de fomento? São órgãos públicos, federais, estaduais e até municipais, tá? Que vão estabelecer políticas de destinação de recursos e infraestrutura para os pesquisadores trabalharem. Então, exemplos de agências de fomento são o CNPq, né? São as fundações de amparo à pesquisa que existem nos estados, a FINEP, tá? A CAPES. Então, são instituições que abrem editais com valores que são destinados aos pesquisadores. São bolsas, né? São ajudas de custo para aquela pesquisa se desenvolver, para compra de materiais, de insumos, que às vezes são caros, né? Para realização de testes, de protótipos. Então, tudo isso pode ser financiado por agências do governo, que são chamadas de agências de fomento. É um dinheiro público que é destinado à inovação para poder dar estímulo para que os pesquisadores e inventores possam realmente trabalhar, desenvolver suas pesquisas, tá? Quem mais nós temos aí nesse cenário? Nós temos também, tá, uma figura até relativamente nova, da fundação de apoio. O que é a fundação de apoio? Como a gente tem hoje as instituições de ensino, né, as chamadas IES, muitas vezes reunidas em grandes grupos econômicos, é possível que haja uma fundação de apoio que represente todas essas instituições de ensino dentro de um grupo econômico e que possa ser a fundação de amparo à pesquisa, né, seja o braço da pesquisa daquelas instituições de ensino, tá? Então, a fundação de apoio, ela pode ali realmente exercer um papel importante nessa política de inovação. O que mais que nós temos? Nós temos, gente, as incubadoras de empresas, que são órgãos que podem ser criados aí pelas instituições científicas e tecnológicas para poder ajudar o mercado a efetivamente inovar, tá? A desenvolver produtos inovadores através de empresas, startups que surjam e que podem ser incentivadas, podem ser incubadas, né? O termo não é incubado à toa, é porque elas podem ser gestadas mesmo dentro de um sistema de inovação, dentro de uma universidade, dentro de um instituto de pesquisa ou até mesmo dentro de um ambiente privado mais empresarial. Tá? Então é possível criar incubadoras de empresas para ajudar as startups aí a inovar. Isso também é muito legal, tá? Outra figura bem interessante que existe nesse ambiente produtivo, tá? É a questão do parque tecnológico. E aí o parque, para a gente falar do parque tecnológico, a gente vai falar de uma discussão muito relevante nessa problemática aí que a gente está discutindo, que é como que as universidades e centros de pesquisa, que são os produtores do conhecimento, fazem esse conhecimento chegar lá nas empresas. Porque a gente sabe que as universidades produzem coisas muito legais, tá? A gente sabe que os institutos de pesquisa produzem coisas muito legais, mas isso às vezes fica preso, guardado, né? Guardadinho ali dentro das teses, dentro das dissertações, dentro dos projetos de pesquisa, e às vezes isso nunca chega lá no mercado, numa empresa super inovadora que vai realmente colocar aquilo para ser produzido na linha de produção, para levar aquilo para o mercado, tá? Existe aí uma dificuldade de comunicação entre as universidades e outros institutos científicos e tecnológicos, né? Instituições científicas e tecnológicas, e de outro lado o mercado, que está representado aqui pelas empresas privadas, né, que vão realmente vender, comercializar, colocar a inovação para rodar.
Então, para ajudar nesse apoio aí, tá? Tem uma nomenclatura, né? Tem uma criação aí da lei e que efetivamente existe, que são os chamados parques tecnológicos. Os parques tecnológicos são uniões de várias empresas, tá? Juntamente com várias instituições dentro de um mesmo espaço, de um mesmo núcleo, fisicamente falando, tá? Para poder desenvolver isso. Oi, Aline, tô vendo aqui a participação da Aline, dizendo que eu fui uma das melhores professoras que ela teve lá na UNA. Honradíssima, viu, por essa menção. Obrigada, que bom te rever por aqui, tá? Muito bom. E nós estamos falando aqui, Aline, de um tema super importante para todo mundo, que é a questão da inovação, né? Do ambiente de inovação no Brasil, de como é que qualquer um de nós pode inovar, pode desenvolver um produto novo, revolucionário, pode desenvolver uma pesquisa que vai gerar um resultado inovador, pode inovar no processo, e como que a gente pode fazer para essa inovação chegar no mercado. Né? Então eu comecei aqui explicando sobre o que a lei de inovação fala e quem são esses atores, né, que estão ali presentes na lei da inovação e estão presentes no mercado. E aí a gente falando então dos parques tecnológicos, a gente está falando, gente, da reunião, tá? E aí normalmente tem um espaço físico para isso que é destinado, e cada empresa interessada, cada instituição de ensino interessada disponibiliza ali uma pessoa, uma equipe, uma comissão para atuar junto, codividindo um espaço de trabalho para poder trocar informações, para estabelecer parcerias, para poder conhecer o trabalho das outras empresas e instituições e formar uma rede de apoio, tá? Então o Parque Tecnológico ele tem como principal função formar uma rede de apoio para a inovação, colocar junto no mesmo cenário representantes de diversos desses atores que estão envolvidos na inovação, tá? As instituições também podem criar núcleos internos, tá? As instituições de pesquisa, as universidades podem criar núcleos internos que são chamados de núcleo de inovação tecnológica, que vão orientar os seus pesquisadores a procurar essas empresas no mercado. Vão estabelecer a ponte entre o pesquisador inventor e o mercado que está demandando esse tipo de inovação, tá? E aí a ideia é isso, vamos criar nas universidades, vamos criar nas instituições de pesquisa, vamos criar de modo independente e vamos fazer isso chegar no mercado através dos mecanismos da lei de inovação, tá? E aí quais mecanismos são esses? Então esse é o principal ponto dessa transmissão de hoje e que eu quero abordar com vocês. O que a lei da inovação prevê que esses diversos atores podem fazer, né, para poder efetivamente fomentar, estimular a inovação a chegar no mercado, né? Então, pode haver, por exemplo, o repasse de recursos para pesquisa e inovação através da chamada subvenção, tá? São valores que saem lá do poder público, das agências de fomento, tá? Ou mesmo através de algum órgão público que abra um edital próprio, tá? E que vão ser repassados aos pesquisadores que cumprirem aqueles requisitos ali do edital, tá? Esses recursos normalmente vêm através de uma oferta pública, né? Um documento que é publicado, que é um edital, que diz assim, todas as empresas ou pesquisadores que atenderem a esse requisito podem concorrer a essa subvenção, a esse valor que vai ser utilizado para financiar pesquisa, inovação, criação de produtos, melhoria de processos, né? Enfim, algo que contribua para o desenvolvimento do país. Uma outra forma que as empresas principalmente têm, através de outras leis que foram criadas aí ao longo do tempo, a partir da lei da inovação, é o chamado incentivo fiscal. As empresas hoje têm um abatimento de impostos, de tributos, quando investem em inovação, tá? Isso vai desde a melhoria de infraestrutura, tá? Ou seja, quando as empresas compram, né, equipamentos e computadores que são destinados à pesquisa, por exemplo, aparelhamento de laboratórios, etc. E também são destinados recursos às empresas que criam internamente um departamento de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então vejam que a empresa não tem que comprar
a inovação, né, direto lá da faculdade ou da instituição de pesquisa, não. Ela também pode promover a inovação internamente. Ela pode ter um departamento interno com alguém responsável por inovação que vai ficar ali desenvolvendo pesquisa para a empresa, né? Isso é caro, e por ser caro, então é importante que haja incentivos do governo, como por exemplo incentivo fiscal para que as empresas façam isso. Tá? E isso é super, super possível. Existem alguns mecanismos até mais modernos também, como por exemplo os fundos de investimento, tá? O que são os fundos de investimento? São grupos econômicos que destinam verbas exatamente para poder para estabelecer ali fundos de investimentos, né? Criam ali uma espécie de investimento mesmo, de conta de investimento, e vão destinando esse dinheiro para projetos que eles acham que são interessantes, né? Se tornam investidores da pesquisa e da inovação, em troca de uma participação econômica, por exemplo, nos lucros daquela inovação, se ela der certo lá no mercado. É uma aposta mesmo, né? Eu vou investir aqui, se o negócio der certo, eu depois tenho uma participação econômica, tá? Então isso é muito comum. E a outra coisa também muito comum são os financiamentos. Então, às vezes, o poder público e até mesmo bancos privados oferecem financiamentos à pesquisa e à inovação, né, com taxas de juros reduzidas, com diferencial de pagamento em muitíssimas parcelas. Então, é uma forma também de capitalizar esses pesquisadores, esses inventores, essas empresas, essas startups, para poder ter dinheiro para inovar, né? Porque inovação, gente, ela só se dá com recurso financeiro, né? Então, por mais que a pessoa seja gênia, né, que ela consiga desenvolver uma coisa única, uma coisa muito bacana, né, uma coisa, enfim, extraordinária, para poder colocar aquilo no mercado, para fazer aquilo circular, para fazer aquilo se tornar um produto real, uma melhoria real de processo, para que fazer com que aquilo realmente promova o desenvolvimento do país, é preciso dinheiro, né? Dinheiro para construir um protótipo, dinheiro para prospectar, para procurar fazer contatos, oferecer aquilo ali, dinheiro para fazer testes, né, ver se realmente funciona, dinheiro para poder colocar aquilo na rua, né? Então tudo isso é preciso que haja uma política estruturada por parte do poder público para estabelecer, né? E esse é o principal objetivo da lei de inovação, tá? A lei de inovação, ela trabalha com a ideia, com o conceito de capital intelectual. Então, capital intelectual, gente, é aquele conhecimento acumulado, desenvolvido, né? E aprimorado que um país pode ter a partir da sua massa pensante, né? A partir das pessoas que têm o capital intelectual estimulado, né? Um país, ele precisa estimular a inovação, ele precisa estimular a criatividade, ele precisa estimular esse capital intelectual para que ele possa se desenvolver, para que ele possa subir no ranking, né, de inovação mundial. Então existe um ranking de inovação que é medido principalmente pelas patentes, né? É claro que nem toda inovação gera uma patente. A gente pode depois fazer aqui um Dr. Elisa explica específico sobre as patentes, mas as patentes são um registro de inovações que dão origem a um produto real, tá, gente? E um produto que tem uma nova funcionalidade, que faz alguma coisa que os outros produtos não fazem, né? Um produto que realmente resolve um problema técnico da sociedade. E aí, gente, quando gera uma patente, aquilo é um registro do capital intelectual, do ativo intelectual daquela empresa, né, daquele titular, e também do capital intelectual de um país. Então, quanto mais patentes os países têm depositados, né, considerando o seu banco de patentes nacional, mais aquele país está à frente no seu processo de desenvolvimento, porque o processo de desenvolvimento passa pela inovação. Isso não tem a menor dúvida, né? Isso é sabido em nível internacional, tá? E como é que o Brasil está nesse ranking aí de patentes? Mal, né? Por quê? Porque a gente não é capaz de produzir, de inovar? Não, a gente é muito capaz de inovar, de produzir, tá? Mas por quê? Essa política de inovação
ainda é recente, tá? Se vocês pensarem de 2004 para cá, nós estamos falando de menos de 20 anos de implantação dessa política. Isso é pouco na história de um país, né? Tem países que têm essas políticas há muito mais tempo do que nós. E, além disso, essa política, infelizmente, ela passa pela oscilação da atenção que cada governo dá a essa questão da inovação. Então, a gente tem governos que investem mais na questão da inovação, das agências de fomento, das políticas de financiamento, de subsídio, etc. E a gente tem governos que, infelizmente, deixam isso em segundo plano, tá? Muitas vezes o governo não só não investe, como corta recursos destinados à inovação, destinados a patentes, destinados a financiamentos, né, de pesquisas. Então a gente está vendo, por exemplo, agora, né, realmente um corte muito grande de recursos destinados à pesquisa, o que acaba desestimulando a inovação. Com isso, a nossa posição aí no ranking mundial, que já não é boa, fica ainda pior, porque os outros países continuam investindo pesado em inovação, né? Os outros países continuam crescendo nesse ranking, né? Principalmente os países que estão à frente nesse processo de liderança mundial aí, né? A gente vê aí os BRICS, que eram tratados há um tempo atrás, aí emergindo mesmo, a China à frente desse processo, e realmente os países se desenvolvendo e investindo pesado em inovação, em patentes, em estímulo do governo ao processo produtivo e criativo e realmente fazendo coisas extraordinárias e colocando essas coisas no mercado, tá? Porque eu volto a repetir, isso não tem a ver com a capacidade de um povo de produzir, mas tem a ver com o estímulo que é dado a esse povo para efetivamente colocar a mão na massa e mostrar do que é capaz, né? E é isso que nós precisamos aqui no Brasil. Precisamos de estímulo, porque somos capazes de coisas extraordinárias. Temos mentes brilhantes, né? Temos startups com projetos sensacionais, o tempo todo inovando, sendo referência, inclusive, mundial no que faz, né? Então a gente está vendo, está acompanhando essas startups o tempo todo aí, fazendo essas coisas, né? Sendo referência. E aí, gente, nós precisamos fazer a nossa parte, sabe? Que é cobrar essas políticas públicas de inovação, cobrar que esses recursos sejam destinados à pesquisa, né? Cobrar que as universidades federais recebam dinheiro e destinem dinheiro, possam ter dinheiro para destinar à pesquisa, né? Cobrar que as instituições de pesquisa públicas, as fundações, principalmente as fundações, que elas efetivamente também estejam aparelhadas com recursos e possam fazer o seu trabalho com eficiência e continuar fazendo o que a gente sempre faz, né? Que é nos virando nos 30, é isso que a gente faz, né? A gente abre uma startup, a gente bota o nosso capital intelectual para trabalhar, a gente busca financiamento, a gente busca investimento, a gente faz parceria, a gente se vira, se inscreve nos editais, tá? Se inscreve aí nas bolsas, buscando bolsa de pesquisa, buscando apoio daqui e dali para fazer a coisa acontecer, né? É só assim que um país se desenvolve, com o trabalho de cada um de nós, mas também com uma responsabilidade e seriedade de quem está à frente no poder, no sentido de estimular a pesquisa e a inovação, tá, pessoal? Então, assim, é importante que a gente conheça essa política para quando a gente lê essas notícias aí no jornal, quando a gente, né, ou na internet, enfim, quando a gente vê na TV, quando a gente acompanha essas iniciativas, a gente saber do que nós estamos tratando, né? Que terreno é esse que a gente está pisando? E mais, a relevância disso para a gente, enquanto país, enquanto nação, né? Nós que fazemos parte de um grupo privilegiado, uma parte privilegiada da população que tem acesso à internet, que tem na internet uma fonte de informação, de conhecimento, de troca, de interação, né? A gente pensa, quando a gente está aqui na internet, isso é tão corriqueiro pra gente, a gente pensa que toda a população brasileira tem esse privilégio. Não é verdade, tá, gente? Tem uma parte muito significativa da população, talvez aí há um tempo atrás, alguns anos atrás, saiu uma pesquisa dizendo que era 50% da população brasileira, agora deve ser um pouco menos, tá? Mas 50% da população brasileira não tinha acesso à internet, há uns anos atrás, quando essa pesquisa saiu, tá?
Agora, né, com todo esse processo aí de inclusão digital, isso deve ter diminuído, mas ainda não está muito longe dessa realidade, não. Então, estamos falando que uma parte significativa da população brasileira não tem acesso a esse mundo da informação, do conhecimento, da troca, da interação, né, da organização social e mobilização que a internet representa. Então, nós que temos esse acesso, temos uma responsabilidade muito grande, né, sobre essa massa de brasileiros também, que depende das nossas iniciativas, das nossas cobranças, do nosso conhecimento, da nossa informação, do nosso senso crítico para se informar, tá, pessoal? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? O poder traz, a informação traz esse poder e traz essa responsabilidade. E aí a gente está aqui, né, como ator nesse processo, atento ao que está acontecendo e trazendo aí para vocês essas informações, compartilhando com vocês dessas informações, viu? É a famosa corrente do bem, né? Informação tem que circular, conhecimento tem que circular, porque é só assim que a gente cresce e amadurece como sociedade. Viu, pessoal? Prazer enorme estar com vocês aqui em mais esse Doutora Elise Explica. É um tema mais técnico, espero que eu tenha conseguido ser simples e direta nas minhas explicações, esse sempre é o meu objetivo, tá? Trazer informação simplificada, sem perder, né, ali a coerência, tá? Porque é isso, informação jurídica é para circular, é para formação cidadã, é para que a gente possa exercer na prática os nossos direitos, porque a gente sabe que tem esses direitos, viu? Prazer, viu? Muito bom ver isso aqui, essa sala aqui com um monte de gente e a gente tá podendo conversar esse minutinho aqui, tá? Eu desejo para vocês uma ótima semana, cheia de muita saúde, né, de muita informação de qualidade, de muita troca e muita interação. O Matheus está dizendo aqui que ajudou bastante, né, que foram algumas coisas que ele já tinha até me perguntado ali no direct. Que bom, Matheus, né? Então, pessoal, se vocês quiserem, tá? Vocês podem também me sugerir temas lá no direct, como o Matheus fez, assim, a partir de dúvidas que vocês tenham, eu posso me pautar para os próximos Doutora Elise Explica, para trazer temas que sejam de interesse, né, de todos vocês, tá? Então fiquem à vontade para me mandar o direct, para fazer ali alguma sugestão de algo que vocês queiram debater um pouco mais, que a gente prepara as lives para vocês aqui com muito carinho, tá? Esse vídeo depois vai ao ar dessa live, vai ser editado pelos meus parceiros lá da Talentos Produções, pelas mãos aí habilidosas, artísticas do Humberto, e vai ser postado aqui e vocês podem deixar comentários também, interagir comigo nesses comentários, tá bom, pessoal? Grande abraço para todo mundo, ótimo finalzinho de quinta-feira, ótima semana e até semana que vem aí com outro Doutora Elise Explica. Tchau, tchau, pessoal, até mais!